Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é professor Pantoja e nós vamos, a partir de agora, fazer um apanhado do conteúdo gramatical, do conteúdo programático do teu concurso de Parauapebas, tá? Vamos fazer um passeio por todos os tópicos do conteúdo programático em 25 questões fadespianamente trabalhadas e comentadas por nós, beleza? Vem comigo, traz o raciocínio. Nós vamos obedecer, nós vamos quebrar, melhor dizendo, a ordem do material que te foi destinado aí, tá? Porque a gente vai trazer dentro de uma lógica que vai ficar melhor para ti a ordem que nós vamos fazer a correção, tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa correção a partir da quinta questão. Vamos corrigir a quinta, sexta, sétima e outras além destas. Depois nós vamos de novo quebrar essa ordem, mas você vai entender o porquê e tenho certeza de que vai gostar. Tudo bem? Veja, a quinta e a sexta questão, elas nos trazem a cobrança sobre estrutura e formação das palavras. Bem, isso é algo básico na língua portuguesa. Então, quando a gente organiza dentro dessa lógica por mim mencionada, nós vamos lá para a parte inicial. Qual é essa parte inicial? A criação da língua. Como é que ela se cria, essa língua? Ela vai funcionar como um motor em que se juntam pequenas peças para poder formar esse motor. Essas pequenas peças são as menores unidades da formação, do processo de formação da palavra. São os elementos estruturais, também chamados de elementos mórficos ou simplesmente morfemas. Estes pequenos componentes, eles vão se agregar, vão se juntar para trazer a palavra formada e a sua significação. Beleza? Veja, nós temos aqui disposto já no quadro, já preparado para ti, nós temos aqui um breve resumo acerca desses morfemas. O principal morfema é aquele que guarda a raiz da significação da palavra. Ele tem a significação maior do que os outros elementos. A este elemento que indica a raiz da palavra, nós o chamamos de radical. O radical é como se fosse uma espécie, né, é uma relação consanguínea. Como assim, Pantoja? Quando nós formamos famílias, como é que as famílias são percebidas? Como é que as famílias são reconhecidas? Do âmbito biológico, é pela relação consanguínea, correto? É pela relação consanguínea. Você tem primo, irmãos, pai, mãe, pertencentes a uma mesma família. Quando nós formamos famílias de palavras como governo, governador, governável, ingovernável, desgovernado, desgoverno, governante, governado, governar e todas as palavras que sejam relacionadas a governo, nestas palavras o que nós vamos ter é a manutenção do radical. Por quê? O que é governo? Governo pode-se dizer, resumidamente, que é toda estrutura político-administrativa. Tá? Não apenas nesse sentido de exercer um mandato por meio de cargo público, né, de eleições e tal, ou mesmo na nossa família. Nós temos um governo em que algumas funções são distribuídas e tal, beleza? Então, tudo que é relacionado a uma espécie de estrutura político-administrativa é governo. Então, todas as palavras que aqui estão e as que eu mencionei vão se relacionar com esse significado. Como é que se mantém esse significado? Pela manutenção do radical. Ok? Nós vamos acrescer elementos mórficos, acrescer morfemas para modificar o sentido dessa palavra em estado primeiro. Nós vamos acrescentar novas significações para ela. Por meio de quê? Por meio dos afixos, que se distribuem em prefixos, que vêm antes do radical, e sufixo. E os sufixos que vêm que vem depois do radical. Veja, tudo aqui está relacionado a governo, mas vai mudar o sentido quando eu acrescentar o sufixo ador ao
radical. Governador, esse sufixo, ele traz uma significação. O quê? Aquele que governa. Quando eu digo que é governável, já mudou o sentido, ainda que tenha sido mantido o seu sentido básico, ou seja, algo relacionado a governo. Governável é aquilo em que se há possibilidade de governo. Quem me trouxe essa significação, acrescida essa significação de possibilidade de governo, foi o sufixo ável. Quando eu trago um sufixo, um prefixo, que me dá uma ideia de negação, de ausência, de privação, nós temos a palavra formada como ingovernável, e se aqui havia possibilidade de governo, agora é ausente a possibilidade de governo. Logo, é algo ingovernável, em que é ausente, não se tem possibilidade de governo, tudo bem, é privada essa possibilidade de governar, certo? E desgovernado, a gente tem aqui um outro elemento, tá? Um outro prefixo, que também nos dá essa ideia de negação. Se governado é sobre quem recai alguma forma de governo, desgovernado é a ausência dessa forma de governo, desgovernado. Tá? O que foi que acrescentou o sentido ao sentido básico que foi mantido com o radical sendo repetido aí em cada uma das palavras? O que lhes acrescentou o sentido foram os prefixos e os sufixos, que acrescidos a radical lhes mudou o significado. Tá? Estrutura da palavra. Isso é início da língua. Começamos a formar a língua, trazendo elementos do grego, do latim, e até mesmo depois de outros idiomas, para poder formar a língua portuguesa. A língua portuguesa, como nós sabemos, assim como a língua francesa, a língua espanhola, são línguas neolatinas, elas derivam do latim, mas também seu processo de formação sofre influência de elementos gregos, sobretudo, então, latinos, mas também gregos, ok? Vamos à quinta questão para ver como é que isso é percebido. Nós temos na quinta questão, do concurso de Ponta de Pedras, prova aplicada em 2020, questão FADESP. Comando da questão, não contém prefixo a palavra. Que palavra que não contém prefixo? Nós temos, olha só, a letra D, impagáveis. Pagáveis, né? Vem daqui, ó, só que é plural. Pagável é aquilo que há possibilidade de pagar. Impagáveis é sem possibilidade de pagamento, sem possibilidade de pagar. Tá? Então, nós temos aqui um prefixo que nos dá a ideia de negação. O prefixo in, que na verdade é o prefixo in com N. Só que por questões ortográficas, né, aquela coisa que a gente traz lá das séries iniciais, antes de P e B se grafa com M, né? Tá certo? Então, nós temos prefixo na letra D, nós temos prefixo na letra C, em insuficiência, né? Nós temos um prefixo de negação. Na letra B, nós também temos prefixo em subestima. Sub é aquilo que tem uma posição inferior, que está abaixo, né? Se traduz aí como alguém que você, quando subestima alguém, um adversário, alguma coisa assim, em um jogo, né, futebol, subestimou o adversário, é porque o considerou menor, o considerou por baixo, tá certo? Então, essas três palavras têm prefixo. Qual aqui não tem prefixo? A palavra cardiovasculares, em que ela já começa com o radical cardio, que é relativo a coração. Portanto, a quinta questão, nós temos a letra A como gabarito, ok? A sexta questão da prova de Rurópolis, mesmo ano da questão passada, nós temos para que se indique o processo de formação, em que há uma derivação prefixal e sufixal. Bom, o processo de formação, ele vai ter dois processos básicos. Quais sejam? Nós temos o processo de formação, que é o de derivação. E o outro, básico, né? E o outro é o de composição.
O de composição é quando a palavra é formada por mais de um radical. Tá? Como sexta-feira, nós temos um numeral, um substantivo formando uma nova palavra. Aí eu tenho uma palavra composta. Não houve perda de nenhum morfema. Eles foram trazidos para a formação de palavras sem perda alguma. Então, a sexta completa o numeral, completa o numeral e feira, o substantivo também completo. Foram acrescidos aí e aí se formou a palavra composta por justaposição. Tudo bem? Já a palavra que é formada por composição por aglutinação, ela vai perder elementos mórficos ou sofrer transformações. Vou colocar aqui embaixo a palavra petróleo. A palavra petróleo, ela vem de quê? Da palavra petro, né, do latim petro, que é relativo a pedra, e mais uma outra palavra latina, que é oleum, que é relativo, logicamente, a óleo. Quando se juntaram essas duas palavras, né, se a gente já trouxer para o português, vai ficar óleo de pedra. Quando se juntaram esses dois elementos, houve perda. Ó, vai se perder aqui, vai se perder este O aqui, né? Então, há uma perda mórfica. Logo, nós temos, neste caso aí, nós temos uma palavra composta por aglutinação. E os processos de derivação? Os processos de derivação, nós podemos ter, a partir do elemento acrescido, né, nós temos palavras que se originam de palavras já existentes, como a palavra governável. Ela deriva de uma palavra já existente, que é a palavra governo, correto? Que é a palavra governo. Então, como é que houve essa mudança? Ela derivou por meio de um sufixo. Tudo bem? Deste modo, pode-se dizer que a palavra governável é uma palavra formada por derivação sufixal. Consideremos que, em vez de desgovernado, vou fazer uma pequena substituição aqui, ó. Vou tirar o sufixo, vou manter o prefixo e trazer daqui de cima, ó, a vogal temática. A vogal temática que está lá no início da palavra. Então, vou trazê-la novamente aqui. Eu tenho desgoverno, isso não é sufixo, isto é prefixo. Como a palavra primeira teve seu sentido modificado de governo, né, que é quando existe a estrutura político-administrativa, já referida aqui, é diferente de quando se diz desgoverno, em que se há ausência de tal estrutura. Onde houve essa mudança? Essa mudança houve aqui, né, no acréscimo do prefixo. Então, nós temos uma palavra derivada, tá? Considerando a palavra primeira, é uma palavra derivada, então, formada por derivação prefixal. Certo? Quando nós temos os dois elementos acrescidos à palavra, simultaneamente, nós temos o que se chama derivação prefixal e sufixal. Considere, entretanto, vou apagar bem aqui para a gente estabelecer um paralelo aqui, ó. Considere, entretanto, que não é simplesmente o fato de se ter um prefixo e um sufixo que vai fazer com que a palavra seja uma derivação prefixal e sufixal. Porque há palavras que, mesmo se acrescendo o prefixo e o sufixo, não é derivação prefixal e sufixal. Vamos considerar a palavra buraco. Vou manter o radical. Vou acrescer um sufixo. Vou acrescer um prefixo para formar a palavra esburacado. Ok? Então, foi acrescido um prefixo e um sufixo. Aí pode-se achar, bom, neste caso eu também tenho, Pantoja, derivação prefixal e sufixal, correto? Equívoco. Por quê? A consideração imediata que te facilita em prova é a seguinte. Quando tiveres processo de formação, vai para cima do radical, certo?
E percebeu que acrescido ao radical tem prefixo e sufixo? Faça isso aqui, ó. Retire o prefixo. Retire o prefixo. Ao retirar o prefixo, o que restou aqui embaixo? A palavra governável. Existe essa palavra? Existe, né? Se existe, confirme. Derivação prefixal e sufixal. Fiz o mesmo processo aqui. Acresci os dois elementos e retirei o prefixo. Existe a palavra buracado? Não existe. Se não existe após a retirada do prefixo, esse processo ele é de derivação, já que deriva da palavra buraco, mas é uma derivação parassintética. A parassintética. Derivação parassintética, ou algumas bancas gostam de trabalhar com o termo parassintetismo. E a FADESP, ela vai te falar derivação parassintética, ok? Então, o esquema é sempre esse. Você retira o prefixo. Restou o significado? Derivação prefixal e sufixal. Não restou o significado? Derivação parassintética. Tudo bem? Vamos à sexta questão. Resulta, voltando à sexta questão, resulta de derivação prefixal e sufixal a palavra. Que palavra que nós temos aí como derivação prefixal e sufixal? A palavra incorretamente. Na letra B. Retiremos o prefixo in. Quando se retira o prefixo in, o que foi que restou? Corretamente. Perceba que ao final desta palavra você tem um sufixo mente. Mas não esqueça, retire somente o prefixo. O que restou tem significação? Sim, corretamente, tem significação. Então confirme. Alternativa B para a sexta questão, derivação prefixal e sufixal. Tudo bem? Sigamos para a sétima questão. Não sem antes passarmos para este outro lado do quadro para trazer aqui um resumo acerca do emprego das classes gramaticais. Tá? Acerca das classes gramaticais. Nós temos em língua portuguesa 10 classes gramaticais, em que 6 são classificadas como variáveis e 4 são classificadas como invariáveis. O que é que torna a palavra variável? É a possibilidade dela se flexionar ou em gênero ou em número. Há palavras que se flexionam em gênero e em número. Há palavras que se flexionam em gênero, em número, em grau, como substantivo, adjetivo. Há palavras que se flexionam em tempo, modo, número, pessoa e voz, como os verbos. Então, quando houver a flexão, quando for possível a flexão da palavra, basta em uma dessas duas categorias gramaticais, gênero ou número, tá? Somente em uma das duas. Tá? Pode ser nas duas? Pode ter outras flexões? Pode, mas tem que ter uma dessas duas flexões. É quando nós consideraremos as palavras como variáveis. E invariáveis são palavras que não se flexionam em sua própria estrutura. Ao caso dos advérbios, que eles são flexionados em grau. Mas veja que eu falei há pouco que a palavra só é considerada variável se ela se flexionar ou em gênero ou em número. Mesmo que ela tenha outras flexões, ela terá que se flexionar em uma destas duas categorias gramaticais. O advérbio se flexiona em grau, mas ele não se flexiona nem gênero nem número. Por isso, ele é classificado como uma palavra invariável. Um outro aspecto a ser considerado para o estudo das classes gramaticais é a forma. Se nós atentarmos para a formação da palavra morfologia, né? Olha, a gente acabou voltando aqui para a estrutura das palavras. Morfologia, ela é formada pelos elementos morfo, que é forma, e logia, que é estudo da forma.
Só que em se tratando de concurso público, sobretudo, você não vai trazer essa consideração. Que consideração, Pantoja? De atentar unicamente para a forma. Visto que, se eu tiver uma palavra como esta aqui, esta palavra, qual é a classificação dela? Pode-se imaginar de imediato que ela seja um artigo. Estaria correta essa resposta? Não, não estaria correta. Se eu perguntasse qual a classe gramatical? Artigo. Aqui não. Não pode ser artigo, Pantoja? Pode até ser. Mas eu só vou poder afirmar que é um artigo se ela exercer a função de um artigo. E isso só há possibilidade de se perceber onde? Dentro do contexto frasal na qual ela se apresenta. Visto que a palavra a, ela pode ainda ser uma preposição, pode ser um pronome pessoal oblíquo, átono, pode ser um pronome demonstrativo, pode ser parte de um pronome relativo. Então, há uma variante aí quanto às classificações que esta mesma forma poderá ter. Então, o que é que a gente faz para não errar? Atentando, inclusive, para o fato de que este expediente de tentar te confundir pela forma da palavra que as bancas, e a FADESP não se diferencia nisso, que as bancas é o expediente mais utilizado pelas bancas para poder induzir o candidato ao erro. Como? Pela forma. Tá certo? Então, como é que a gente faz, Pantoja, para que não se erre uma questão acerca do emprego das classes gramaticais? Você vai atentar para a função da palavra. Ver o que ela está fazendo ali. Por quê? Porque uma mesma palavra pode exercer várias funções, assim como nós exercemos várias funções. Tem momentos que a gente é professor, neste momento, tem momentos que a gente é pai, tem momentos que a gente está na condição de filho, tem momentos que se está desempenhando outras funções, sendo que nós continuamos com a mesma forma, nós somos a mesma pessoa. Assim, analogamente se fala das palavras, elas podem desempenhar diversas funções. E eu vou reconhecê-las a partir das funções e não a partir da forma, já que a forma se mantém. Qual é o esquema? Você atenta para duas classes gramaticais que são consideradas como classes nucleares. Quais sejam? O substantivo e o verbo. Por que que elas são consideradas como classes gramaticais nucleares? Porque elas trazem uma significação maior. Dificilmente você faz uma frase, por exemplo, você vai escrever um texto em que, se você considerar um texto, o texto que está aí no teu material, né? O texto aí do início do material. Se você tirar todos os substantivos e verbos ali, ele vai perder o sentido. Quando você retira outras classes gramaticais, o sentido é até arranhado, mas não se perde a informação maior, que é aquela que estará nas palavras nucleares, que são o substantivo e o verbo. Ocorre que, às vezes, uma mesma palavra pode pertencer a qualquer uma dessas duas classes gramaticais. Se eu disser a palavra, por exemplo, amar. Amar, primariamente, é um verbo. Por quê? Porque se indica a ação de amar. Então, se ela tem como função expressar uma ação, ou ainda se expressasse um estado, ou um fenômeno da natureza, ou um desejo, uma ocorrência, um acontecimento, eu tenho a palavra na condição de verbo. A palavra amar indica uma ação, então é um verbo. Mas eu posso pegar a palavra amar e empregá-la em um contexto fazendo uma outra função diferente da de indicar uma ação. Se eu digo, este teu amar é diferente. Neste caso, eu teria a palavra amar como substantivo, porque eu estaria dando o nome a algo que eu caracterizo como diferente. Tá? Então, eu posso ter a mesma palavra com diferentes funções. Como é que eu não vou errar? Se eu perceber as funções. Tá? Com diferentes classificações. Como eu não erro? Percebendo efetivamente a função. Tá? Eu vou amar
eu vou te amar para sempre. Ação de amar. Este teu amar é diferente. Um nome, uma denominação de algo. Aí é um substantivo. Tudo bem? O substantivo é uma classe que ela tem outras 4 classes que atuam como determinante. Como assim determinante? Essas 4 outras classes vão lhes trazer algumas significações, alguns acréscimos, como eu posso ter uma classe para indicar gênero e número do substantivo, servindo para especificá-lo, para particularizá-lo, ou para generalizá-lo. Estou falando da classe dos artigos. A classe do artigo. Se eu digo, por exemplo, que o meu amigo, grande professor Valnei Oliveira, se eu digo que o Valnei é um cara, olha o que eu estou utilizando. Um artigo, colocar bem aqui, ó. O artigo 1. O Valnei é um cara. Ou seja, nesse sentido, é um cara qualquer. Estou sendo mais genérico. Mas se eu utilizar dentro de uma gíria que todo mundo conhece, se eu disser o Valnei é o cara. Se eu utilizar o em vez de um, aí eu estou particularizando o Valnei, colocando-o numa condição melhor, uma condição especial, numa condição acima dos demais caras. Quando eu faço isso, eu particularizo. Quando eu faço o que foi mencionado anteriormente, eu estou generalizando. Quem foi que me trouxe a diferença de significados? O artigo anteposto ao substantivo cara. Tá? Então, o artigo, ele particulariza ou generaliza, estabelecendo antecipadamente gênero e número do substantivo ao qual ele se liga. O artigo, ele sempre, ao ser empregado, ele irá se ligar a um substantivo. Se tu tens uma palavra, achar que a palavra é um artigo, vai atrás do substantivo ao qual ele estará ligado. Se não tiver, pode ser qualquer outra, menos artigo. Tudo bem? Porque a função dele é esta, se ligar ao substantivo. Pantoja, ele sempre vem do lado do substantivo? Não. Às vezes vem atrás de outras palavras, mas ele obrigatoriamente se ligará a um substantivo. E se a palavra indicar uma quantidade do substantivo, aí eu terei a palavra como um numeral. Pode ser um numeral fracionário, multiplicativo, pode ser um numeral cardinal, 1, 2, 3, cardinal, né, infinitamente, dobro, triplo, quádruplo, multiplicativo, né, pode ser um terço, metade, ou seja, parte de um todo, uma fração de um todo, é o numeral fracionário. De modo geral, eles vão expressar uma quantidade. Embora há um numeral, que é o numeral ordinal, que ele estabelece o ser dentro de uma ordem. Ele foi o primeiro colocado no concurso de Parauapebas, olha só, vai estabelecê-lo numa ordem. O terceiro, estabelecendo numa ordem. De modo geral, o numeral ele expressa a quantidade ao substantivo ao qual ele se liga, mas se for ordinal, ele irá estabelecer uma ordem dentro de uma série. Há uma palavra que ela se liga a um substantivo e pode acompanhá-lo, né, estabelecendo alguma determinação, alguma característica a ele, ou pode substituí-lo. Se ela vai substituir o substantivo, ela tem uma função nominal. Se ela vai substituir o substantivo, ela vai exercer a mesma função de nomear um ser. Ela é tão substitutiva de substantivo que ela traz a função de nomear já na composição de sua palavra. Nome. Estamos falando de uma classe que é o pronome. O que é que ela faz mesmo? Ela acompanha ou representa um substantivo. Minha aula, tua prova. Olha o pronome acompanhando, respectivamente, os substantivos aula e prova, estabelecendo uma noção de posse. Se eu digo, eu espero contribuir para a sua aprovação no concurso de Parauapebas. Quando eu digo isso, eu trago a palavra eu para representar o ser.
Ou seja, está substituindo o substantivo. Se eu falasse, olha, o professor Pantoja, olha, o Pantoja espera auxiliar, estou utilizando o nome substantivo. Em vez disso, eu utilizo o pronome eu, tá? Para representar o ser. Função substitutiva, e quando acompanha, tem uma função de determinar, trazendo alguma coisa, uma ideia de posse, uma ideia de proximidade e tantas outras funções que cabem ao pronome. Tudo bem? Basicamente, o pronome acompanha ou substitui o substantivo, pode vir antes ou depois, só quem tem que vir antes é o artigo. As demais podem estar em qualquer posição relacionada ao substantivo, como o adjetivo, que pode vir antes ou pode vir depois, e tem como função o quê? Empreender uma característica ao substantivo. Certo? O verbo, classe que indica ação, estado ou fenômeno na natureza. O verbo não tem essas classes gramaticais ligadas a ele no plano morfológico. Eu posso ter ligado ao verbo uma classe que é invariável, a classe que expressa uma circunstância. Que circunstância? De afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, de modo, de lugar, de tempo. Estou falando do advérbio. Advérbio, classe gramatical que se liga, na maioria das vezes, em prova, a verbo. Mas ele também pode se ligar a um adjetivo ou a um outro advérbio. Para quê? Atenta para a função, para expressar circunstância aos adjetivos, aos verbos ou a outros advérbios. Considere ainda que ao se ligar a um adjetivo, normalmente ele expressa intensidade. Tá? Os nossos alunos são muito bem preparados, estão bem preparados. Eu trouxe o advérbio bem, trouxe o advérbio muito, muito bem preparado, na função de intensificar o sentido dessa função adjetiva percebida na palavra preparados. Ok? Quem fez isso? Advérbio. E ao se ligar a verbo, aí é bem mais vasto. Ok? Pode indicar intensidade, como eu disse, tempo, modo, lugar. Ok? O advérbio é uma das classes que eu te afirmei lá no início que era invariável e disse por quê. Há outras 3 classes que também são invariáveis, sendo que 2 destas atuam como conectivos. Uma delas é a preposição, devemos ficar atentos à preposição. Em questões que envolvam regência verbal e nominal, em questões que envolvam o reconhecimento acerca do emprego do acento indicativo de crase, tá? Devemos ficar atentos a ela. E a conjunção, classe gramatical das mais cobradas pela banca. No concurso de Parauapebas, pode anotar aí. Tá? De alguma forma, a banca vai te cobrar a conjunção, ou vai te cobrar verbo ou pronome. De alguma forma. Mesmo que às vezes ela nem fale no nome verbo, nem fale na palavra pronome, nem fale na palavra conjunção, por vezes te é necessário o reconhecimento destas classes para poder gabaritar uma questão. Tá bom? A conjunção, ela basicamente vai relacionar orações. Ela pode relacionar termos dentro de uma oração, termos coordenados, mas a função maior dela é relacionar orações. Como assim relacionar? Estabelecendo relações de sentido. Relação de adição, de oposição, de explicação, de conclusão, de alternância, de causa, de conformidade, de tempo, de proporção, de condição e tantas outras aí. Ok? Há, por fim, uma última classe, que é a classe que expressa a mudança de estados emotivos, que expressa os estados emotivos. Está se falando da palavra a interjeição. A palavra que expressa estados emotivos, como o famoso égua do Pará, né? A palavra égua, que assim como o oxente lá do Nordeste, assim como o ai, sou de lá do mineiro, e o barbaridade tchê, o bate de lá dos gaúchos, é uma interjeição.
tá certo? Atua na função como uma interjeição. Se nós considerarmos o estado primário, é o quê? É um substantivo, a palavra égua. Mas como os paraenses utilizam tal palavra para indicar uma surpresa, um espanto, um lamento, uma alegria, tá? Uma crítica, bastando utilizar a palavra égua. Né? Quando está surpreso, égua. Né? Quando está feliz, égua, legal. Então vai expressar estados emotivos. Nessa condição com que os paraenses utilizam tal palavra, ela atua como interjeição. Ok? Vejamos aqui, meus queridos, queridas, a sétima questão. Vamos aqui para a sétima questão. A classe gramatical do termo grifado está corretamente indicada em questão do Detran. Tá? Questão do Detran, prova de 2019. Bom, na letra A se diz que a palavra atual, destacada aí, grifada, é um advérbio. Para que fosse um advérbio, teria que se ligar a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Lembra? Expressando essa função. Ou seja, expressar uma circunstância. Mas, na verdade, a palavra atual está ligada à palavra ideia. Servindo para quê? A palavra atual está empreendendo uma característica do nome abstrato ideia. Então, a palavra atual é um adjetivo que caracterizou o substantivo ideia. Logo, a letra A está errada. A letra B, nós temos a palavra hoje, considerada como artigo, o que também não é verdadeiro. Olha o que é que tem depois dela, um verbo. Artigo não se liga a verbo, artigo se liga a substantivo. E o que é isso daí, Pantoja? É um pronome. Se nós considerarmos aqui, ó, a letra B, a frase é: há uma relação dinâmica de todos esses elementos de forma que a vida os influencia. É como se dissesse que a vida influencia esses elementos. Veja que ela está substituindo o termo sintagma nominal elementos, ok? Então, pronome oblíquo átono e não artigo. A letra C, a banca tenta nos induzir ao erro. Por quê? Porque depois da palavra a, nós teremos um pronome possessivo e logo depois um substantivo, parecendo que esta palavra está antecipando o gênero e número do substantivo, como se fosse um artigo, mas não é artigo. Neste caso, de fato, é uma preposição, palavra que foi exigida pelo verbo interessar. Na sua forma flexionada, aí interessa. Vou ler a estrutura. Poderíamos destacar de plano a publicação como principal aspecto que interessa a alguma coisa. É o verbo que está exigindo a preposição a. E é essa preposição que aí está empregada. Então, a preposição a nos traz a alternativa C como gabarito para a sétima questão. Questão correta, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Na letra D se diz que a palavra via é um verbo. A palavra via pode ser um verbo, mas não nesse contexto. Em outro contexto, é onde a gente sempre via as coisas acontecerem. Opa, aí é um verbo, do verbo ver. Mas aqui não. Aqui na frase, a palavra via é sinônimo de rua, via pública. Tá? É um substantivo. Olha o adjetivo caracterizando a palavra via, o adjetivo pública. Palavra via é substantivo. E na letra E, a palavra direito, ela tem antecedido a ela um artigo. Por quê? Porque ela é um substantivo. Tá? Confirme a alternativa C na sétima questão. A oitava questão nos diz que a palavra grifada é pronome. Vejamos. Na letra A,
a palavra hoje está antecedendo, nós temos aí um algarismo numérico, que é 40, e o substantivo anos. A palavra hoje está se ligando a essa estrutura, mais precisamente ao substantivo anos. A palavra hoje é artigo, e logo depois dela nós temos o algarismo numérico, fazendo a função de numeral, mas não é uma palavra, é um algarismo, mas se fosse escrever, daria nesta palavra aqui, que seria um numeral, 40, certo? Então, tem um representativo de numeral e depois tem a palavra anos, a qual vai se ligar fica assim, ó, vai se ligar o artigo. Tá? Então, neste caso, não é pronome. Na letra B, nós temos os níveis de obesidade. Novamente, nós temos um artigo antecedendo um substantivo. Qual substantivo? O substantivo níveis, substantivo abstrato. Vejamos na letra C. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que existam 14 a 15 milhões de brasileiros com a doença, número que provavelmente subestima os que andam pelas ruas. Gente, a FADESP, ela gosta dessa brincadeira com pronomes, preposições e artigos. Quando tu vires esta palavra, seja no singular ou no plural, tal qual está aí nesta estrutura, e a banca te perguntar algo sobre uma das duas, tu vai logo e ver. Se ela te perguntar algo sobre este quê? Pode ir sem medo de errar. Pronome relativo. Autor de qualquer texto, considere essa super dica. Se tiver essa dupla, pode estar no singular, pode estar no plural. Se a banca te perguntar alguma coisa sobre ela, se for sobre esta aqui, pronome relativo. E se for sobre esta aqui, pronome demonstrativo. Pode ver que ela pode ser substituída por outro pronome demonstrativo, aqueles. Por outro pronome demonstrativo, porque ela é um pronome demonstrativo. Então, consideremos aqui número que provavelmente subestima aqueles que andam pelas ruas. Olha aí como dá o mesmo sentido. Mas você nem vai precisar fazer essa substituição. Veio a dupla. O que a banca falar sobre essas duas será pronome relativo e pronome demonstrativo, a resposta correta. Então, na oitava questão, a palavra grifada é pronome na alternativa C. Tá? Gabarito, alternativa C. Enquanto que na alternativa D nós temos a palavra os, antecedendo o substantivo preços, se ligando a ele para lhe determinar gênero e número. Portanto, na letra D, o que se está destacado é novamente um artigo. Ok? Sigamos. A nona questão, lá de Rurópolis, nos diz que a palavra grifada é um pronome relativo. Nos diz que a palavra grifada é um pronome relativo. Vamos ver isso dentro de um esqueminha, bem aqui, ó. Aqui deste lado do quadro. A palavra que, palavra muito cobrada, independente da banca. Algumas cobram mais, outras cobram menos. Mas as bancas, de modo geral, têm uma predileção por esta palavra. E por que seria isto? Porque esta palavra, ela pode ser um substantivo, ela pode ser um pronome indefinido, ela pode ser um pronome relativo, ela pode ser pronome interrogativo, ela pode ser adjetivo, ela pode ser advérbio, pode ser conjunção aditiva, adversativa, concessiva, causal, integrante. Então, a diversidade de funções que essa mesma palavra pode exercer faz com que as bancas, repito, tenham uma predileção por ela. Porque a variação dela é diversa, né? É muita, é grande, então mais possibilidades de te fazer errar, certo? Mas isso daí você vai tirar de letra, tá? Atentando para isso daqui.
Bom, se ela tem tantas funções, o que é que as bancas mais cobram? Cobram mais na função de pronome relativo e conjunção integrante. Pode ter outras funções? Pode, tá? Mas aqui são as funções mais cobradas. Tá? Quando é que ela é pronome relativo? Você vai fazer substituição. Quando for pronome relativo, você substituirá por o qual, ou a qual, ou os quais, ou as quais. Então, eu vou considerar que eu vou substituir por o qual e flexões. A qual, os quais, as quais. Tá? Se der certo a substituição, pode confirmar estar diante de um pronome relativo. Tá? Quando for pronome relativo, ela iniciará uma oração adjetiva. Se a oração for oração adjetiva restritiva, ela não terá pontuação. E se ela for explicativa, essa adjetiva, ela terá pontuação. Normalmente, a vírgula. Então, perceba que a simples substituição te dá em cascata. Se a banca te cobrar classe gramatical, vai lá e marca pronome relativo. Se a banca te cobrar a classificação da oração iniciada pelo quê? É uma oração adjetiva. Se ela cobrar a classificação precisa desta oração, será restritiva se não tiver pontuada, será explicativa se tiver pontuada. Tudo bem? E quando for conjunção integrante? Quando for conjunção integrante, a substituição será se tiver preposicionada a palavra tiver antecedida a palavra que pela preposição de, você vai substituir por disso o que? A oração inteira. Se a palavra que estiver antecedida da preposição em, você substituirá a estrutura inteira que ela inicia por nisso. E, se não tiver preposição antecedendo tal palavra, basta substituir por isso, a oração inteira que ela inicia. Esta oração inteira, sem dúvida alguma, será uma oração substantiva. Certo? Vejamos como é que isso pode ser aplicado aqui, onde se diz a palavra grifada é um pronome relativo. Na letra A, aqueles que acreditam isso que o conhecimento é certo, né? Que o conhecimento é certo, opa, eu pude substituir. Por quê? Porque é uma conjunção integrante. Porque a oração que está estruturada pelo verbo ser, na sua forma verbal, é uma oração substantiva. Tudo bem? Já não deu pronome relativo. Vamos para a letra B. Os resultados mostraram isso. Olha aí como dá, né? Isso mostraram isso que a humildade intelectual parece ter efeito misto. Você substitui a oração inteira por isso. Deu certo? É conjunção integrante. Vamos para a letra C. Contudo, parece não estar relacionado à capacidade cognitiva dos participantes. Isso surpreendeu os cientistas. Isso não deu certo, né? Ficou estranho. Vamos tentar substituir por uma flexão de o qual. Isso surpreendeu os cientistas, os quais pensaram que veriam uma ligação entre os dois. Opa! Quando eu substituir o que da letra C por os quais, que é uma flexão do pronome relativo o qual, deu certo. Se deu certo, confirma. Pronome relativo, alternativa C. Se a banca viesse querendo um pouco mais, se fosse para classificar a oração que ele inicia, oração adjetiva. Ela está pontuada?
está com uma vírgula antecedendo o pronome. Então, ela é o quê? Explicativa. Como eu disse para ti, faz essa substituição e virá em cascata as respostas sobre o que a banca estiver te cobrando aí. Neste caso, a cobrança era apenas sobre a classificação gramatical da palavra, que era pronome relativo. Ok? Alternativa C para a nona questão. Tá? A letra D da mesma questão. Isso pode sugerir isso. Isso o quê? Que a humildade está ligada à inteligência cristalizada. Conjunção integrante nesta alternativa D. Vamos para a décima questão, ainda sobre classes gramaticais. A palavra grifada é conjunção em que alternativa? Outra palavrinha bem cobrada aí pela banca, que é a palavra se, dada a sua diversidade também de possibilidades de classificações, a banca também gosta de trabalhar com ela. Bom, deixa eu faxinar aqui um pouquinho. Tá? E vamos mudar agora aqui em cima para falar um pouquinho da palavra se. A palavra se, muitas funções. Tá? Cerca de 8 funções. Como conjunção condicional. Como conjunção condicional, eu vou substituir a palavra se por caso. Posso parar bem aqui, mas eu vou acrescentar aqui. Posso substituir por desde que, por contanto que. Quando eu puder fazer essa substituição, às vezes a substituição ela não dá certo com a mesma forma que tiver o verbo. Às vezes se faz adaptações. Tá? Então, quando eu puder substituir, mantendo o sentido, será porque estarei diante de uma conjunção condicional. Se não chover, irei à praia. A condição para que eu vá à praia é esta aqui, se não chover. Perceba que se fizermos a substituição por caso, o sentido será mantido, mas a coesão, a estrutura ficará meio deficiente. Tá? Por quê? Porque haverá necessidade de se flexionar o verbo para poder ficar direitinho. Caso não chover, não, ficaria melhor. Caso não chova, irei à praia. Então, como eu te disse, quando puderes substituir por esta conjunção ou estas locuções conjuntivas, o se terá valor condicional. Embora, em alguns casos, tu tenhas que adaptar o verbo na substituição. Mas aí será conjunção condicional. A banca nos cobrou isso na 10ª questão. A palavra se, ela também pode atuar na função de conjunção integrante. Quando é que ela será uma conjunção integrante? Da mesma maneira que nós vimos o que há pouco. Como? Substitui por isso. Mas substitui o que, Pantoja? A oração inteira. Então eu tenho não sei se haverá aula amanhã. E terminou nosso espaço aqui, eu ia colocar não sei se haverá aula. Pronto, não sei se haverá aula. Olha o que eu faço aqui com a palavra se. Eu vou substituir a estrutura toda, porque ela é conjunção integrante. Não sei isso. Isso o quê? Se haverá aula. Certo? Então, neste caso, ela é conjunção integrante. Mais 2 formas aqui. E quando for partícula apassivadora,
Quando for partícula passivadora, naturalmente ela vai se ligar a verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, o se na função de partícula passivadora. Por quê? Porque nestes casos nós teremos voz passiva. Voz passiva tem dois tipos, a sintética e a analítica. Neste caso será a sintética. Pantoja, se o verbo não for transitivo direto e estiver acompanhado do se, neste caso nós teremos o se como índice de indeterminação do sujeito. Vamos à questão? A palavra grifada é conjunção em que alternativa? Diretão aí, ó, na alternativa C. Tudo isso seria banal caso não fosse a condução formidável de John Woo. Tá? É um filme que está sendo comentado aí. Tá, nesta prova de Curuá, prova aplicada no ano de 2020 pela FADESP. Tudo isso seria banal se não fosse a condução formidável de John Woo. Bora substituir? Tudo isso seria banal caso não fosse a condução formidável de John Woo. Tudo bem? Então dá para ir direto neste caso aí. Neste caso nós temos a palavra se como uma conjunção condicional. A palavra grifada é conjunção. 10ª questão, gabaritada para ti. Vamos à 25ª. Na 25ª questão, gente, ele está falando aqui de ideias que são estabelecidas pela conjunção. Tá? Pela conjunção. Tá? Por ideias que são estabelecidas pela conjunção. Isso daí é coesão textual, mas passa por significação de palavras, passa por emprego de classes gramaticais. Onde é que eu percebo essa oposição entre as ideias? Na alternativa C, em que temos essa explicação permaneceu controversa e escondida por muito tempo. Mas hoje está clara em um relatório do Banco da Inglaterra. A conjunção, ela vê que esse é o tipo de questão, como eu havia te falado, que a banca ela nem falou no nome conjunção. Eu disse para ti, essas 3 classes gramaticais, elas sempre têm uma possibilidade maior de cobrança. Mesmo quando elas não são sequer faladas, às vezes, o reconhecimento de sua função em um determinado contexto, nos faz perceber o gabarito da questão, como neste caso. Foi a conjunção mais, que é uma conjunção adversativa, ela expressa oposição, né? Foi esta conjunção que me fez atentar para o gabarito da 25ª questão. A 25ª questão, que é a alternativa C, porque a palavra mais é uma conjunção adversativa, ela expressa uma oposição. Na letra A, nós tínhamos, como esse metal é limitado, era uma conjunção causal. A palavra como, então estabeleceu causa e não oposição. Na letra B, a palavra quando nos trouxe o quê? Uma ideia de tempo. Então não foi uma relação de oposição. Na letra D, nós tivemos para pagar a dívida, uma ideia de finalidade. E na letra E, nós temos, ao final, e ainda confiscam os bens da pessoa endividada cujo dinheiro tomei. A conjunção E estabelecendo uma ideia de soma, de acréscimo. Tá? Por isso, oposição percebida no emprego da conjunção mais, assim como seria com o mesmo sentido a palavra entretanto, a locução no entanto, porém, todavia, porque elas expressam
oposição, expressam adversidade, alternativa C. Ok? Tá? Percebestes aí que a gente saltou da 10ª para a 25ª, como eu te disse, obedecendo a uma ordem, né, que aí já vai ficando mais organizado para ti na hora de pegar os saberes básicos. Nós passeamos aqui pela estrutura das palavras, processo de formação, seguimos para emprego das classes gramaticais e agora nós estamos atentando para o emprego particular de determinadas classes. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Vamos gabaritar a próxima questão para poder arrebentar no concurso de Parauapebas, tá? Vem comigo, traz o raciocínio.